verem os outros, mas agora, quem sabe, Deus não vai tocar o coração de alguns e dizer: eu te fiz um coração indivisível para ser só meu. Hã? Então, tomara que goste mesmo, né? Quem sabe toma gosto. Eu não adianta falar só que gostou porque é bonito, não, porque Deus quer, com toda certeza, já nesta vida se casar com alguns de nós, né? E esse casamento a gente chama de celibato, né? Celibato cristão. Pega comigo Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12. Mateus 19, de 10 a 12. Amém? De 10 a 12. Na verdade, esse capítulo 19 começa com aquela conversa dos fariseus que começam a falar do adultério, né? Vamos ler desde o início para vocês entenderem o contexto todo. Vamos ler do versículo 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. Mateus 19, 3. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão como que uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então, houve esse diálogo de Jesus com os fariseus. Os fariseus queriam colocar Jesus à prova a respeito do divórcio. E aqui Jesus afirma que o divórcio é um adultério. E que por causa da dureza do coração humano que isso chegou. Pois ele diz, no começo não era assim, ou seja, antes do pecado não tinha divórcio. E ele até fala, uma coisa que a gente conversou muito ontem à tarde sobre a nulidade do matrimônio, né? Fala em caso de casamento falso, né? De matrimônio falso, ou seja, que nunca existiu, que foi uma farsa. Nesses casos, a igreja analisa e sim, pode acontecer de poder se casar de novo. E aí, continuando a conversa, os discípulos, então, ouvindo tudo aquilo, lá no versículo 10, eles falam: seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Ou seja, se der o problema no casamento, não puder separar, então é melhor não casar, porque vai que o caso dá errado. Mais ou menos, essa foi a preocupação deles. E olha o que Jesus disse. Respondeu ele, versículo 11: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas só aqueles a quem foi dado compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti. Não, desculpa. Eu passei lá para cima. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Eunucos, sabe o que é um eunuco? Não sabem? Eunuco são homens, né, no caso aqui são homens, que não podiam se casar, que eram incapazes de se casar. E aqui tem 3 eunucos que Jesus cita. Os que nasceram assim, os que foram feitos assim pelos homens e os que se fizeram assim pelo reino dos céus. O terceiro são os celibatários. Por que os outros dois? Os outros dois são pessoas que nascem e às vezes, por exemplo, por algum problema, não podem contrair o matrimônio, né? O caso, por exemplo, nós falamos no outro módulo sobre as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Elas são chamadas a viver solteiras. São incapazes do casamento.
Porque você querer que alguém que tem atração pelo mesmo sexo se case com alguém do sexo oposto só porque tem que casar para poder resolver esse problema, isso não dá. A pessoa, ela é chamada, se ela está nesta condição, ela é chamada a viver solteira e a dedicar a sua vida a algo, né, a uma potencialidade. Nós falamos muito bem isso no segundo módulo. Esses são os primeiros eunucos, que também são pessoas que nascem com problema de saúde, são pessoas que não têm capacidade de ter, por problemas físicos, por exemplo, de ter uma relação sexual completa, elas não podem se casar. Nasceram assim, um problema que elas têm desde o nascimento. Naquela época tinha os eunucos feitos pelos homens, né? Tornados tais pelas mãos dos homens. O que eram? Os reis daquele tempo, eles tinham muitas esposas. E eles não davam conta de ajudar as esposas em tudo que precisava. Então, mas tinha 10 mulheres. Aí, todas tinham exigências de todo dia, concorda? Ah, arruma isso para mim, faz isso para mim. Então, o que eles faziam? Cada mulher tinha um escravo. Só que, para que a mulher fosse só do rei, aquele escravo ele era castrado, ele era feito eunuco. Por quê? Porque senão ele daria toda a atenção de marido para a esposa do rei, e aí a esposa falasse, não, já que está faltando só uma parte, que era a parte da sexualidade. O rei queria que ele fizesse tudo, menos a sexualidade. Então, eles castravam os escravos, que eram feitos eunuco pelas mãos dos homens. Então, esses eram os eunucos pelas mãos dos homens, que eram escravos castrados que cuidavam das esposas dos reis, dos homens poderosos daquele tempo, né? E o terceiro são os celibatários, que se fazem eunucos pelo reino de Deus, né? Aqui diz assim na palavra, muito bonito, né? Eunucos por amor do reino dos céus. Por amor do reino dos céus. São os que abdicam da vivência das suas potencialidades sexuais, abdicam de contrair o matrimônio com uma outra pessoa para se dedicar totalmente a Deus. A todo mundo que num caso é celibatário? Não. Não são todos que são celibatários. Tem pessoas que não se casam por motivos diversos, mas tem uns que são chamados por Deus a não se casarem, melhor, a se casarem com o Senhor, a viver o celibato. Existe vocação para ser solteiro? Existe vocação para ser solteiro? Não, existe condição. Condição. Porque essas condições, elas nascem a partir do pecado. Por que a partir do pecado? Porque o pecado é que trouxe a doença, o pecado é que trouxe o sofrimento, o pecado é que trouxe os desvios, o pecado é que trouxe toda a situação de, né, como se diz assim, de desequilíbrio humano. Então, por exemplo, as doenças que alguém tem que não pode contrair o matrimônio. Essa doença é fruto do pecado. Deus, quando pensou o ser humano, ele pensou o ser humano para o matrimônio, para o casamento. Seja com ele, seja um com o outro. Essas duas vocações, tanto o celibato quanto o matrimônio, são as vocações primordiais e pensadas por Deus. E, na verdade, essas são só as vocações de estado de vida. As outras são condições, né? Que algumas pessoas têm que passar por elas. Mas aí então, coitado de quem não vai ter a vocação. Não é coitado. Tem coisas na nossa vida, na minha e na sua, que não foi Deus que quis para nós. Mas nós acabamos de estar naquela condição. Nós vamos ter que viver aquela condição, abraçar a cruz daquela condição, abraçar as consequências daquela condição e buscar ser santos naquela condição, mesmo que não seja algo que foi o projeto e o plano de Deus. Entenderam? Né? Não é? Todo mundo tem algo na vida, um espinho na carne, que é uma condição que não foi Deus que planejou. Porque, gente, Deus não pensou tudo que acontece conosco, não foi Deus que pensou. Tem coisas que são consequências naturais do pecado, naturais dos acontecimentos. E que nós temos que viver por permissão de Deus, não por projeto, por permissão. E essa permissão de Deus, ela nos acompanha para a salvação, para a santidade. Oi, microfone, que o povo lá de casa tem que ouvir. Tem uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que Deus tem presciência do que acontece conosco, mas nem sempre Ele permite tudo que acontece conosco.
Não é, Não, não é, não é a permitir vontade, ele, não. não é a vontade dele tudo que acontece conosco. Tudo acontece por permissão de Deus. E não por vontade de Deus. É diferente. Deus tem que permitir todos os acontecimentos. E Ele permite, respeitando a liberdade do ser humano. Porém, nem tudo é vontade de Deus. É isso que tem que ficar claro para nós. Então vamos lá. O que é o celibato cristão? O celibato por amor a Deus ilumina de forma extraordinária o matrimônio, pois recorda aos esposos que a finalidade de cada um é a vida eterna, o casamento eterno com Deus. Juntos, o casal deve caminhar rumo ao seu objetivo, sem colocar um no outro a razão da felicidade. Por isso seria destruidor para ambos, né? O que é o celibato? O celibato, por amor de Deus, ilumina de forma extraordinária o matrimônio. Ele ilumina o matrimônio. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Se eu olho para um casal, esse casal é um sinal do que nós vamos viver na eternidade. Por exemplo, eu olho para eu e a Carla, nós somos um sinal de que vamos, todos os seres humanos, viver na eternidade. Um sinal, né? A Camila e o Flávio, o Paulo e a Gisele, todos os casais casados são como um sinal. Um sinal é o quê? É uma imagem do que vamos viver na eternidade. Agora, o celibato, o que é? É uma antecipação do que vamos viver na eternidade. Antecipa. O casamento que vamos viver com Cristo na eternidade é antecipado na vida do celibatário. Por isso ele ilumina de forma extraordinária o matrimônio. É mais ou menos assim, o casal diz, nós vamos viver isso aqui na eternidade com Deus. E o celibatário do outro lado diz, nós vamos viver desta forma na eternidade, né? Aquilo é um sinal, uma imagem, aqui já é uma antecipação, aqui já é mais ou menos o que já é, claro que imperfeitamente, porque marcado pelo pecado, mas é aquilo que vamos viver, totalmente para Deus, inteiramente de Deus. Esse é o chamado do celibato. Não existe nenhuma oposição para aquele que deseja viver como celibatário. De acordo com a Bíblia, celibato e casamento são dons de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, esclarece: digo isso, porém, como que por concessão e não por mandamento. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. O que ele está dizendo? Paulo era celibatário. Ele queria que todos os homens fossem como eu. E é mais ou menos assim mesmo. Quem é celibatário fica doido para o povo virar celibatário. Quem é casado faz propaganda do casamento. Cada um puxa para o seu lado. Queria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um deste modo e outro daquele. Cada um tem um chamado. E, gente, é preciso ter coragem de ouvir a vontade de Deus. Porque nós já nascemos e já colocam na nossa cabeça que o único caminho que tem é o matrimônio, né? Claro que eu não. Nas minhas filhas eu estou combinando com elas o Carmelo para ficar tudo tranquilo, porque nada de genro na minha casa. Brincadeira. Mas, querendo ou não, a única coisa que nos apresentam é isso. E às vezes nos apresentam estar sozinho como uma coisa que, nossa, coitado, né? E não é bem assim. Cada um vai se realizar aonde Deus quer, porque cada um tem um dom para viver aquilo que Deus planejou para a vida daquela pessoa. E esse projeto de Deus é o projeto que vai nos levar à santidade. Não é nos levar só à felicidade, a ficar feliz, não. A santidade, o que vai me fazer uma pessoa santa, o que vai me levar para a eternidade, o que vai me levar para a salvação, é a minha vocação. Até mesmo porque celibato e matrimônio são duas vocações para a nossa santificação e para a santificação dos outros. Então, é preciso ter a coragem de ouvir o que Deus me chama, saber qual o dom que Ele tem para a minha vida. Tem um celibatário já confirmado, né? E tem outros que a gente está assim, ouvindo de Deus. A gente não, né? A pessoa. Pode falar, Luiz. E igualzinho assim, celibato e matrimônio, né? Igualzinho assim, tem jeito você, por exemplo, é celibatário, não sabe a sua vocação ainda, tem um filho
e vive o celibato? Entendeu a pergunta? Você é solteiro, Tem aí um filho, você caiu no pecado, certo. né? Aí Porque depois, se você casou, você já, né? Você tem um filho, você casou. aí Tem um quer filho- viver o celibato. Só para entender, tem um filho sem ter se casado. Tem. Santo Agostinho. Santo Agostinho, na sua vida lá de perdido, ele teve um filho, depois se converteu, se tornou sacerdote, se tornou bispo e celibatário. Eu não sei direito. Aí eu não lembro, não. Quem ia falar aqui? Estou gostando de ver esses solteiros interessados no assunto. Quem sabe Deus está tocando, né? Eu queria só, terminar a pergunta que para mim talvez seria boa. Então, se Santo Agostinho tivesse casado, ele não poderia viver o celibato? Se ele tivesse ficado viúvo, sim. Entendi. Entendeu? Depois de viúvo, tudo começa de novo, né? Inclusive ser padre, né? Um homem que fica viúvo, ele pode ser padre. Na nossa diocese tinha um padre, ele faleceu, o padre Nilo. Ele tinha vários filhos, depois a esposa faleceu, ele foi para o seminário e se tornou padre, né? Aí tinha o filho do padre, né? Os filhos dele eram os filhos do padre. Ele era avô, ele tinha netos, né? A gente conhece bem o Carlos, que é filho dele, é muito amigo da comunidade, né? O Carlos tem 2 filhas, que eram netas do padre. Então o pai era padre, pai e avô. Mesma vocação, né? Então ninguém reza para a esposa de ninguém morrer, para ninguém virar padre, porque é feio isso. Não, aí depende. Isso não tem regra, né? É mais uma questão pastoral mesmo. Se o filho estiver pequeno, a pessoa se torna padre. Geralmente a igreja aceita que ele vá para o seminário depois que os filhos cresceram um pouco, para não depender tanto dele e ele poder se dedicar ao seminário. É um testemunho entre os homens que antecipa a vida no reino dos céus, onde os homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento, que eu acabei de dizer, né? Não é uma rejeição da sexualidade, mas sim nos aponta para o objetivo e significado final da sexualidade. Quem vive o celibato é chamado a viver a plenitude de sua masculinidade e feminilidade. Isso aqui tem que ficar muito claro para nós. É porque eu vou rejeitar os meus desejos. Não, não é isso. É eu entender que todos esses desejos que eu tenho, eles podem e devem ser canalizados para o amor. Seja o amor esposa e esposo, seja o amor a Deus. Santa Teresa narra muito nos escritos dela os êxtases que ela vivia. Os êxtases de Santa Teresa. Nesses êxtases de Teresa, que ela estava com Jesus, que ela vivia grandes momentos mesmo de experiências espirituais grandes, são narrados como que quase que um gozo mesmo na sexualidade, né? Não é isso. Mas são esses que ela vive interiormente que são comparados com isso, né? E esta vela acesa, a chama acesa das virgens que está na palavra, é justamente deixar esse amor a Deus aceso, essa paixão por Deus acesa. O celibatário é chamado a viver isso. E nós vamos todos viver isso no céu. Eu falei para vocês ontem, no céu nós seremos como que anjos, mas não seremos anjos. Teremos a nossa sexualidade. Eu serei homem no céu, com todas as faculdades masculinas. E todos os meus desejos e capacidades masculinas, potencialidades masculinas serão todos voltados para Deus. Isso eu vou viver no céu. Esse é o meu nome e ele está gravado na palma da mão de Deus e é quem eu sou. Não muda. Isso não muda. Assim como não vai mudar de ninguém. Então, o celibatário é aquela pessoa que vai viver sozinha, não é nem homem nem mulher, porque ele não tem desejo por ninguém. Não, mentira. Continua sendo homem e mulher, com toda a feminilidade, com toda a masculinidade de cada um, com todo o jeito, com todo o olhar, com toda a sensibilidade, com todas as aptidões e com todos os desejos e potencialidades sexuais. Porém, elas não serão utilizadas para uma sexualidade vivida de forma conjugal.
mas sim para fazer dela um dom de doação. Vai abrir mão do exercício sexual para que a cabeça, que o coração, que a força que ela tem seja toda dedicada a Deus e ao projeto de Deus, ao reino de Deus. É isso que o celibatário é chamado a viver. É uma vocação linda, maravilhosa, de alguém que vai ser todo e somente de Jesus. Um coração indivisível. Ele não é dividido com ninguém, é só de Jesus. Esse é o chamado do celibatário. É isso que Deus pensou quando trouxe para nós essa vocação de celibato. Celibato, chamado à comunhão. Quando o chamado à continência pelo reino dos céus encontra eco na alma humana na condição da temporalidade, né? Não é difícil captar nisso uma particular sensibilidade do espírito humano que parece antecipar, já nas condições da temporalidade, aquilo de que o homem se tornará participante na ressurreição futura. Está lá na Teologia do Corpo 73. O que nós vamos viver na glória futura, né? Na ressurreição futura? Nós vamos viver a comunhão dos santos. Né? Está no creio. Todos os santos reunidos em volta do trono de Deus. Então, esse antecipar não só é a antecipação do casamento com Cristo, mas também a antecipação dessa vida em comunhão, que o celibatário tem disponibilidade de viver com todas as pessoas. O celibatário, ele tem muito mais condição de conviver e viver junto do que alguém que é casado. Concordam comigo? O tempo dele, a dedicação dele, ele está muito mais disponível aos outros, ao próximo, do que alguém que é casado, que tem que criar filho. Ou seja, ele não só antecipa o casamento com Cristo, da ressurreição futura, mas ele antecipa também a disponibilidade de comunhão que nós vamos ter no céu, porque no céu nós não vamos ter outra preocupação, a não ser juntos, em comunhão de povo, igreja, esposa, amar a Deus. O celibatário já pode viver isso. A disponibilidade junto, enquanto igreja, esposa, amar a Deus. Esse é o chamado já do celibatário, que também antecipa. O celibato para o reino dos céus. A igreja tem a convicção de que essas palavras não expressam um mandamento que obriga a todos, mas um conselho que diz respeito só a algumas pessoas. Essa escolha está conectada à renúncia e também a um determinado esforço espiritual. Essa maneira de existir enquanto ser humano, homem e mulher, aponta para a virgindade escatológica do homem ressuscitado, na qual eu diria o absoluto e eterno significado esponsal do corpo glorificado será revelado. É sinal de que o corpo, cujo fim não é a morte, tende para a glorificação. É um testemunho entre os homens que antecipa a futura ressurreição. Isso tudo é o Papa João Paulo II que escreveu sobre o celibato. Olha, cada coisa maravilhosa, é a virgindade escatológica. Nós vamos viver essa virgindade escatológica, a virgindade da ressurreição, que não é uma virgindade física em si, mas uma virgindade de estar totalmente puro e livre para Deus. Isso o celibatário já vive aqui nesse mundo. Né? É a finalidade, né? O significado esponsal do corpo glorificado já revelado. Jesus foi celibatário, mesmo antes da ressurreição. Ele foi celibatário. Falam umas histórias aí dos apócrifos que inventam umas coisas idiotas, mas ele era um celibatário. Ele já era sinal do corpo glorificado, mesmo antes de ser glorificado na ressurreição. O celibatário também vive isso. Faz votos de obediência e tudo mais. E tem gente que fala assim, mas como que vai viver sem sexo? Como que vai viver sem sexo? No mundo atual, isso parece uma loucura, porque tudo é sexualidade aqui no mundo. Tudo é sexo. Só se pensa nisso, né? Tinha um cara da escolinha do professor Raimundo que falava, só pensa naquilo, né? Só pensa nisso. E o mundo é isso mesmo. O tempo todo, em todos os lugares, televisão, internet, tudo é nos sexualizando. Parecendo que nós só vamos ser felizes se fizermos sexo. Quem não faz sexo não é feliz. Quando você diz para alguém que você vai abrir mão do ato, né, da vivência sexual, parece que você está
Coitado, nossa, mãe, não sabe o que é bom. É isso que falam para nós. Ah, mas é ruim? Não, não é ruim. Ato sexual, ato conjugal é algo maravilhoso, é bom, prazer e tudo mais. Só que, gente, isso não preenche o coração de ninguém. E abrir mão disso não mata ninguém, muito pelo contrário. Para aqueles que são chamados, eles se encontram. Porque eles vão entender que eles podem viver amor, doação, de uma outra forma. De uma outra forma. Não deixemos que esse contexto carente, porque para mim é um contexto carente do mundo, um contexto sem sentido do mundo, entre na nossa cabeça imaginando que é só isso que faz a gente feliz. Não é porque é sexo? Não. Até a gente que é casado, nem sempre podemos desfrutar do jeito que a gente gostaria. Tem momentos que a gente tem que esperar, ter autocontrole. Tem momentos que vão demorar tempos a se ter um ato conjugal. E nem por isso a gente fica morto, morre e se torna frustrado, depressivo, não. Mesmo tendo chamado para viver. E mesmo, por exemplo, eu sou casado há 13 anos. Se acontecer alguma coisa com a minha esposa hoje, e ela não mais puder ter ato conjugal comigo, o que vai mudar na minha vida em relação ao meu matrimônio? Nada. Eu vou ter que viver uma vida me dedicando à minha família sem ato sexual. Então, não deixemos que essa filosofia errada, que não é uma filosofia, que é uma ideologia, entre em nós, que deixa a gente imaginar que se não faz sexo, coitado. Porque tudo é sexualizado. Ah, porque eu não tenho ninguém, porque eu queria tanto beijar alguém, abraçar, segurar na mão, que é as carências que a gente tem, né? Somente na adolescência, olhando para as teias de aranha que está na boca, falando, ai, como é que vai tirar isso daqui? Isso tudo é ilusão, gente. Isso tudo é ilusão. Aquilo só é bom e tem sentido se Deus quer isso para mim. Se Deus não quer, não faz. Isso é da revolução sexual, né? Então, nós fomos contaminados por uma cultura de sexualização, uma cultura totalmente ideológica. Totalmente ideológica. Quando a gente olha para alguém que a gente fala assim, nossa, que coragem, né? Nossa, fulano vai ser celibatário. Parece que ele está fazendo um ato assim. Gente, a mesma doação que tem que se ter num matrimônio. Renúncias bem parecidas. Ou você pensa que porque a gente pode no casamento ter ato sexual, nós não temos que renunciar a nada, nós não temos que nos policiar, nós não temos que nos privar, nós não temos que ter autocontrole? Do mesmo jeito. Só que de outra forma. Então, peça ao Espírito Santo que tire de você esta ideia carente e sem sentido de que você só vai ser feliz se você tiver alguém. Isso é mentira. Porque ninguém pode te fazer feliz. Porque ninguém pode te preencher. Ninguém pode preencher o seu coração. Ninguém. O seu coração só vai ser preenchido se você entender que você nasceu para amar Deus. E amá-lo, seja no celibato, e amá-lo, seja no matrimônio. E essas duas vocações são maravilhosas para aqueles que descobrem isso. Que eu tenho que amar minha esposa por amor a Deus, que eu tenho que amar meus filhos por amor a Deus, que eu tenho que amar minha família por amor a Deus, que eu tenho que abrir mão de mim, das minhas vontades, dos meus desejos, por amor a Deus. Independente de onde eu estiver. Entenda isso. Pare de, às vezes, ficar olhando para a janela do mundo, onde a gente vê aí, ai, você tem que ter alguém, você tem que ser feliz, tem que arrumar alguém. Coitado. Coitado dos que vivem assim. Porque, ciúme de você, né? Porque isso é uma ilusão. É uma ilusão. Uma ilusão. Porque tanta gente, olha só, quantas pessoas que assumiram o celibato e são infelizes, e quantas pessoas assumiram o matrimônio e são infelizes. Depois faz essa conta para você ver. Na proporção. Atual, claro. Ah, mas é bem menos pessoas que assumem o celibato. Estou falando de porcentagem. Estou falando de porcentagem. Se nós tivermos 1000 casais casados e 100 pessoas celibatárias, né? Então dá 2000 casados e 100 celibatários. De 100,
quantos largam o celibato? E de 1.000, quantos se divorciam? Faz essa conta. O divórcio deve estar aí nos 70%. O celibato não deve chegar a 20%. Vocês estão me entendendo? Mas por quê? Porque aqueles que vão para o celibato e que vão de verdade, ou que entram nessa, entram com muito mais, às vezes, decisão do que quem vai casar. E todo mundo, a maioria das pessoas se casam porque casar é uma coisa que todo mundo tem que casar. Não, não é não. Não é para todo mundo. Mas assim, eu nem digo disso, não. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas nem se perguntam, nem tem coragem de olhar nos olhos de Jesus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Não, já começa, se envolve e com poucos anos de vida porque na verdade já nasce com essa ideia. Pequenininho já fala: aqui sua namoradinha, né? Os pais já falam isso. Com essa ideia de que é isso. E, gente, nada mais belo do que encontrar alguém que está no lugar certo. Quando você encontra um religioso, uma religiosa que está no lugar certo, você vê fecundidade ali, né? Daqui a pouco eu vou falar disso, né? Todo amor dá fruto. Né? Todo amor dá fruto. Nada mais bonito que você encontrar uma família estruturada, com os filhos e o casal que dá certo. Não é bonito? Demais. E nada mais bonito também de encontrar uma comunidade de celibatários, onde ali se vive realmente a entrega e o amor a Deus. Não tem nada mais bonito. Mas a beleza não está no que as pessoas fazem, mas porque elas estão aonde Deus as quer. Uma frase da Maria Francisca da Comunidade Oásis que diz: Deus está aonde eu devo estar. Se eu não estou aonde eu devo, Deus não está comigo. É sério isso, né? Nem todos são chamados ao matrimônio, mas toda vida é destinada a ser fecunda. Toda vida tem o poder e a necessidade de nutrir nova vida. Se não for por meio da geração e criação dos filhos, então por outros meios vitais de doação, realização de obras e de serviço. A igreja é uma família com diferentes vocações, cada uma distinta, mas cada uma necessita das outras e se apoiam mutuamente. O sacerdócio, a vida religiosa e a vocação do celibato laical são enriquecidos pelos testemunhos do estado matrimonial. As diferentes maneiras de ser casto ou celibatário fora do matrimônio são formas de doar a vida ao serviço de Deus e da comunidade humana. O Papa João Paulo II, o Papa Bento, acho que foi o Papa Bento, no Encontro Mundial das Famílias, ele disse isso. No Encontro com Famílias, ele veio falar de celibato. Porque o celibatário também pode dar fruto. Pode ser fértil. Paternidade espiritual, maternidade espiritual, doação, né? Fazer com que o coração das outras pessoas também se sintam felizes e vivos a partir do testemunho, do ministério de um celibatário. Isso tudo é sinal de fertilidade. A lógica e as possibilidades do celibato. 2 sacramentos da igreja são os únicos dedicados à salvação dos outros, a ordem e o matrimônio. Confere uma graça especial para uma missão particular na igreja em ordem à edificação do povo de Deus. Ou seja, são 2 sacramentos de serviço. Eu me caso para a salvação da minha esposa ou do meu esposo. E eu assumo a ordem, né, com o celibato, no caso junto, para a salvação das pessoas que Deus confia a mim, como padre ou como celibatário. Então, esses 2 chamados, esses 2 estados de vida, eles não são para o meu bem, mas para a salvação dos outros, tanto o celibato quanto o matrimônio. Em outras palavras, nem todos os homens e mulheres precisam ser pais biológicos para irradiar o amor de Deus ou para fazer parte da família de famílias, que conhecemos como sendo igreja. A vocação para o sacerdócio ou o voto de vida religiosa tem sua própria integridade e honra. A igreja sempre precisa de padres e religiosos. E os pais devem ajudar todos os seus filhos e filhas a estar atentos à possibilidade de que Deus possa estar chamando-os para oferecer sua vida dessa forma. Por isso que eu incentivo as minhas filhas, porque os pais têm que ajudar os filhos a ser religiosos, entendeu? Então, por isso que lá em casa a gente deu toda a liberdade delas escolherem qual convento. Bem combinado. A fecundidade espiritual do celibato. Além disso,
Há muitos leigos celibatários que têm o seu próprio papel insubstituível na igreja. A igreja conhece muitas distintas maneiras de viver o celibato, mas todas são, de uma forma ou de outra, um chamado para servir a igreja e fomentar a comunhão, de modo a serem análogas à paternidade. O celibato autêntico, seja leigo, ordenado ou consagrado, é orientado para a vida social e comunitária, ser um pai espiritual ou mãe espiritual, talvez como membro do clero religioso, mas também como padrinho, um parente adotado, um catequista, um professor ou simplesmente um mentor e amigo. É uma vocação estimada, algo essencial para uma comunidade cristã saudável e próspera. Todos nós, quando começamos a nossa caminhada, tivemos alguém que nos ajudou, que foi meio que um pai e uma mãe espiritual para nós, não tivemos? Aquela pessoa que tirou nossas dúvidas, que nos ouviu, que rezou por nós, que chorou, ouviu o nosso choro, não tivemos? Os celibatários, eles têm potencialidades à disposição, à disponibilidade de fazer isso. Pensa o tempo que um celibatário pode ouvir e orientar pessoas, conviver e cuidar de pessoas. De pessoas que às vezes, assim como eu e você, ou muitos de vocês, que vêm de uma família que não é católica, que começa a caminhar e os pais não dão todo aquele apoio, e precisa às vezes buscar um pai e uma mãe espiritual, porque o pai e a mãe dentro de casa não foi assim. Ainda mais no mundo atual. Orientar casal, orientar qualquer pessoa. Ele está disponível para ser um instrumento da igreja para a ajuda dos outros. Esse é o celibatário. Aí eles são casados, né? Não, o diácono permanente não é chamado a orientação, nem a paternidade espiritual, não. O diácono é uma vocação de serviço social. O diaconato permanente começou na igreja com Santo Estevão, porque as viúvas estavam passando necessidade e não tinha quem administrasse os bens. Os apóstolos, eles precisavam ficar por conta de cuidar da evangelização, da orientação, da direção espiritual do povo, e não tinha ninguém que administrasse os bens da igreja, o dinheiro que a igreja tinha para dividir. Aí eles elegem diáconos permanentes para fazer esse papel. Então, por exemplo, quando alguém se ordena diácono permanente, a primeira missão dele é cuidar das coisas sociais. Por exemplo, das obras sociais que a diocese mantém, da administração dos bens da diocese. É diácono permanente, é. Ele vai auxiliar nestas obras, entendeu? Por exemplo, a nossa diocese, ela tem rádio, que é da diocese, ela tem faculdade, que é da diocese, ela tem todos os trabalhos que a diocese tem, que são coisas que precisam ser administradas, funcionários, contabilidade. O ideal é que se ordene diácono para fazer esta função, para que o padre esteja livre ainda mais para cuidar do povo, entendeu? Essa é a vocação do diaconato permanente. Claro que o povo muda tudo, aí os diáconos querem virar um padre casado, e isso não tem nada a ver, né? O diácono, ele serve no altar, mas é para ser um auxiliar no altar, para fazer parte daquele mistério onde a igreja se reúne para celebrar. Ele é uma vocação a estar ali presente no altar. Então ele não fica nesse meio caminho entre o padre e o casado, não? Não, ele não fica no meio do caminho, não. Ele é casado. O diácono permanente é casado. É vocação para casados, não é vocação para solteiros, né? E ele tem essa vocação, a função social, né? Por exemplo, um diácono para lidar com questões políticas, para trabalhar no meio político em nome da igreja, é certo, né? Um diácono para poder, por exemplo, a igreja tem um hospital, igual, por exemplo, aqui tinha o São João de Deus, mas em vários lugares tem, em Pitangui, por exemplo, a diocese tem um hospital. Então, administrar aquele hospital para a diocese. Por quê? Porque ele faz parte do clero, né? Ele participa do clero, ele tem aquela prerrogativa de estar dentro do clero, mas ele vai cuidar da parte administrativa. E o que a gente vê na igreja hoje, o padre é que administra as coisas e às vezes não tem tempo para atender uma confissão, não tem tempo para dar uma orientação, não tem tempo para celebrar a missa, porque tem que administrar os bens. E aí está errado, né? O certo do diácono é isso. Se vocês lerem na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, chega lá e dizem assim, as viúvas estão passando fome, ou passando necessidade, não tem tá na palavra. Aí os apóstolos falam assim, mas então como é que faz? Nós não estamos dando conta de conciliar tudo. Vamos eleger alguns homens justos
para administrar para nós os bens. Aí eles elegem os diáconos. Os apóstolos ficam por conta de evangelizar e os diáconos vão cuidar das coisas sociais. É FAPAM, lá em Pará de Minas. É da diocese. A diocese de Nobres tem faculdade, tem hospital, tem asilo, tem rádio, o que mais? Tem imóveis alugados que precisam ser administrados, tem muitas coisas, né? É uma diocese com 26, uma diocese que atende 26 cidades, mais de 50 paróquias. Pensa administrar tudo isso, contabilidade de tudo isso. Isso seria a função de um diácono, de fazer todo esse trabalho, né? Em nome do bispo. Vamos lá, gente, mas aqui não é o diácono, aqui é o celibato. Aliança espiritual e social entre celibato e casamento. Celibato e casamento não competem um com o outro, mas uma vez como Santa Ambrósio ensinou, nós não louvamos nenhum para a exclusão dos outros. Isto é o que faz a riqueza da disciplina da igreja. Olha que bonito. Nós não louvamos um para falar que é melhor do que o outro. Não existe melhor. Existem duas vocações maravilhosas que se completam, né, na beleza da igreja. Celibato e matrimônio são vocações complementares, pois ambos proclamam que a intimidade sexual não pode ser testada. Tanto celibatários quanto pessoas casadas respeitam a estrutura do amor, da aliança e evitam o teste ou a intimidade condicional. Tanto o celibato quanto o casamento rejeitam o sexo no contexto chamado pelo Papa Francisco de cultura do descartável. Tanto o celibato como o casamento rejeitam relações sexuais condicionadas meramente na satisfação de desejos eróticos. É o que eu já falei para vocês. Não imaginem que quem casa vai ser a pessoa mais alegre do mundo e vai falar assim, agora ele é livre, ele pode fazer sexo o dia que ele quiser. Bom, teoricamente, podemos dizer que isso sim, mas objetivamente, não. Até porque existem várias particularidades dentro da vida matrimonial. E outra coisa, não é porque eu me casei que eu tenho desejo pela minha esposa e que todos os desejos que eu tenho por todas as outras mulheres que eu possa ver não existam mais. Se eu não trabalhar, assim como o celibatário, para canalizar, para me equilibrar, para me policiar, para ter um autocontrole, eu posso ter o mesmo problema eu posso cometer pecados como alguém que não pode ter relação sexual, que é solteiro. Pelos meus desejos, pelos meus pensamentos, pela pornografia, está tudo presente também no matrimônio. Se eu não cuidar, eu posso cair nisso tudo. Aliança espiritual e social, ainda continuando. O celibato não é estéril nem é solteiro, no sentido isolado, autônomo. Na igreja todos somos interdependentes, ou seja, um depende do outro. Criados para a comunhão, criados para dar e receber amor. Esta visão da vida humana gera inesgotável variedade de vocações criativas. O celibato possui exigências únicas para aqueles que o adotam. Mas celibatário também tem privilégios e oportunidades únicas. Celibatários respeitam o potencial sexual ou biológico do casamento e agem a partir de uma semelhante lógica de doação espiritual. Os celibatários e casais casados precisam um do outro para sustentar e crescer a família de famílias, que é chamada igreja. Um precisa do outro. Tanto os celibatários precisam dos casais, quanto os casais precisam ser celibatários. Alguém até perguntou, né? Um celibatário pode orientar um casal? Claro. Claro que pode. Aqui na comunidade nós temos celibatário que é formador pessoal de pessoas que são casadas. Mas como que ele vai fazer isso aí? Fazendo. Usando a autoridade espiritual do estado de graça que ele tem, que ele vai conseguir orientar. Se ele tem alguma dúvida em relação a alguma questão de uma pessoa casada, ele vai buscar ajuda. Mas, no mais, ele vai viver aquilo ali. Né? E aqui tem o testemunho de um santo, José Moscati. Viveu corajosamente de 1880 a 1927, testemunhou a verdade, tanto assim que encontramos em seus escritos. Ama a verdade, mostra como és, sem fingimento, sem receio, sem respeito humano. Se a verdade te custa perseguição, aceita. Se te custa tormento, suporta. E se pela verdade tiveres que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, ser forte no sacrifício. Sem dúvida, foi na prática da caridade para com os pobres que se manifestou toda a sua grandeza ao ponto de receber o título de médico e pai dos pobres. Isso nos tempos em que a cultura se afastava da fé. Hoje é dia do médico, por isso nós trouxemos São Moscati, que foi um celibatário médico
que consagrou sua vida para cuidar das pessoas, como médico. Ele era muito inteligente, ele foi chamado... Primeiro ele estava para se casar com uma moça muito bonita, chegou a namorar com ela, chegou a ir na casa dela, mas ele viu que o que Deus o chamava a viver não cabia dentro do matrimônio, que era uma doação muito maior do que ele imaginava. Primeiro que ele iria abrir mão dos bens. Ele foi chamado a ser diretor da Universidade de Medicina e ele não quis porque ia gastar muito tempo dele, ele ia ter pouco tempo para cuidar dos pobres, como médico. Então, ele iria se casar e não ia ter condição de manter sua família. E segundo, porque a necessidade que ele via da igreja para a vida dele, assim, a necessidade que a igreja precisava dele, o tanto que precisavam, que ele era solicitado, não cabia também no matrimônio. Então aí ele disse para a namorada dele lá, olha, felizmente não vai rolar, eu vou ser de Jesus. E foi. Né? Depois assistam o filme dele. O filme não fala tanto do celibato, porque o filme ele não é tão fiel à verdade. Mas José Moscati foi um celibatário, ele fez votos, inclusive, de viver só para Deus. Né? E ele tem a experiência do celibato dele quando ele está cuidando de um doente, e ele vira e tem um crucifixo deitado assim, ó. O crucifixo está deitado com Jesus crucificado, e ele olha para o crucificado e olha para o doente, e ele vê assim, parece ser a mesma pessoa. E naquela hora Jesus fala, vem cuidar de mim, nos pobres. E aí ele larga tudo, tudo mesmo. Ele tinha uma irmã que morava com ele, ele começa a vender até os móveis da casa para comprar remédio para os doentes. E a irmã dele acha que ele está ficando doido, e ela é meio desorientada. Mas depois ela também entra e vai junto com ele naquela missão também de cuidar dos pobres. Esse é José Moscati, médico e celibatário. Né? Leigo consagrado, leigo celibatário, que cuidou dos pobres. Testemunho de hoje, né? Dia dos médicos. Hoje é dia dos médicos. Quem sonha em ser médico pode sonhar em ser médico e celibatário, não tem problema não. Né? Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Antônio, bispo auxiliar, é médico e bispo. Médico pediatra, depois foi padre e hoje é bispo auxiliar do Rio. Né? Então, estudou bastante, né? Muita faculdade, né? Para uma pessoa só. Né? Medicina, filosofia, teologia, né? Pediatria. Então, foi só alguns anos de estudo. Hã? Pode. No caso dele, hoje está muito velho, não exerce mais. Mas ele, enquanto padre, cuidou de hospitais da arquidiocese, foi, né? Pode falar. Então, para ser celibatário, não necessariamente ele precisa estar em uma ordem religiosa. Não, ele pode ser leigo. Leigo, continuar a sua vida normalmente. Pode. Mas porque existem várias formas de fazer o voto do celibato. Você pode fazer numa comunidade religiosa, que é os religiosos. Você pode fazer numa comunidade de leigos. Você pode fazer ele de forma individual e particular, só você e um sacerdote, por exemplo. Ninguém precisa nem saber, mas você pode fazer. Então, existem várias formas de fazer os votos celibatários, entendeu? Tem, por exemplo, eu conheço um celibatário para vocês no Brasil, chama Ives Gandra Filho. Ele é celibatário da Opus Dei. Só que na Opus Dei você pode trabalhar, você pode ser celibatário e trabalhar, né? Ele é hoje presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Brasil. É juiz celibatário. Ives Gandra Filho. Né? Ele, inclusive, era o sonho dos católicos para o Supremo Tribunal Federal, que não foi ouvido pelo presidente da República, infelizmente. Ele era o grande sonho, porque é um homem pró-vida, católico mesmo, né? Celibatário. Ele dedica a vida dele só às obras de Deus. Ele mora em Brasília, numa comunidade de celibatários, e doa todo o dinheiro que ganha para essa comunidade. Ajuda a manter a comunidade dele, com o salário dele. Ele é presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, ele é uma história, né, de celibato. A condição de solteiro, eu vou falando aqui para você. Você pode, no caso, se for solteiro, você pode adotar, né? Pode. Você pode adotar e viver uma vida Você normal. fala no caso do celibatário? Não, você tem a condição de No solteiro. caso do solteiro, vida. sim. Você pode adotar. Depende.
Porque se ele for um celibatário de forma particular, só ele e Deus, junto com o sacerdote, aí ele pode sim. Se ele estiver numa comunidade, seja religiosa ou leiga, aí vai depender da estrutura da comunidade dele, entendeu? Pode ser aliança e ser celibatário na Missão Maria de Nazaré. Porque, na verdade, não o estado de vida da pessoa não está ligado a alguma atividade, por exemplo, de ser só da comunidade de vida, só da comunidade de aliança. Está ligado ao chamado de Deus, né? Então, a pessoa pode ser celibatária e ser membro de aliança, trabalhar, e até trabalhar mais na comunidade do que o membro de aliança que é casado, né? Pode ser esse sinal também de uma aliança mais presente do que uma aliança que tem filhos, que tem esposo e tudo mais. Mais alguma pergunta? Estou feliz, assim, o celibato está mexendo com o coração humano. Né? A gente marca o celibato, tranquilo. Não. Passo. Tá de boa. Eu queria perguntar, calma. Perdi a pergunta. O medo de perguntar e comprometer. Não. Pode passar para outra pergunta. Alguém mais? Não precisa ficar com vergonha não, gente. E aí, Sinei? Sinei tá num frio, que é isso, Sinei? Tem algum tempo, tipo, algum processo, algum estudo específico para o celibato? Ou não? Aí depende. Por exemplo, na nossa comunidade tem um tempo que a pessoa fica em discernimento, né? Aí ela faz votos temporários de celibato até fazer o seu celibato definitivo. Como que um namoro, noivado e casamento com Deus. Aí depende aonde a pessoa vai fazer o seu compromisso celibatário, entendeu? Entendi. E às vezes, geralmente, o primeiro voto de celibato não se faz definitivo. Vou viver o celibato por 2 anos, por mais 3 anos, entendeu? E essas são as orientações que a igreja passa para que a pessoa depois faça algo definitivo, né? Falar não? Certeza? Mais alguém, então? No caso... Tem celibato marombeiro, não tem problema não. Celibato marombeiro. Marombeiro? Gosta de fazer academia. Na verdade, eu vou perguntar o seguinte. No caso do Thiago, né? Ele tem que fazer todas as etapas formativas também? Tipo, pré-discipulado, discipulado 1? Normal. Isso enquanto vocacionado da comunidade. Da comunidade. O celibato é outro caminho, né? Que o Thiago já fez os votos temporários de celibato e agora já está se preparando para fazer o definitivo. Ah, tá. Entendi. Tem 3 anos que ele fez o último voto temporário dele por 3 anos. Quando ele pôs uma aliança, não sei se vocês lembram, quem já estava aqui. Tem. Rápido, 3 anos que ele pôs uma aliança de noivo, né? No celibato. Cozinhando Jesus, né? Acho que pode. Não aconteceu ainda não, mas vamos ver. É uma opção também, você estava preocupado ontem, ó. Tô querendo arrumar uma namorada aí, de repente, né? Mais alguém? Todo mundo rindo, né? Mas uns levando, até virando a cara para baixo, assim, tomara que não me acerte esse celibato, né? Sei como é. Luiz, se encontrou, né, Luiz? Fala aí. Viu? Você também, Fernando? A Fernanda não está aqui não, senhor. Se for esse chamado dela, ela não está aqui não. Hoje, interessante a gente falar de tudo isso, né? Mas também fazer esse módulo nesse final de semana, porque hoje é o Dia Internacional das Missões, né? E a gente sempre imagina a missão de alguém que vai lá, que vai
sair, que vai mudar de país, né? Vai mudar de estado. Isso é um reflexo da missão em si. Mas quando a gente nasce, Deus nos deu uma missão, que é a primeira vocação, que é a santidade. E todas as outras missões que vão aparecendo na nossa vida, inclusive o celibato, o matrimônio, elas têm que concorrer para essa primeira vocação, para esse primeiro chamado. Né? Quando a gente canta, onde mandar eu irei, né? Teu amor eu vou anunciar e tudo mais, Deus só vai nos mandar ir aonde for para a gente ser santo. Deus não vai nos mandar em lugar, ou vai nos mandar fazer nenhum tipo de compromisso, nem nos envolver com nada e nem ninguém, que não seja para a nossa santidade. Então, que no dia das missões, nós possamos agora, então, colocar diante de Deus assim, Senhor, eu coloco o meu coração disponível, porque esse é o coração missionário, que está disponível, não para ir ou ficar, mas disponível para o que Deus quer. Essa tem que ser a nossa disposição. Às vezes a gente criou já fantasias dentro da nossa cabeça, que a gente nem consegue ouvir Deus. Tente se desprender delas, para que você esteja disponível para o que Deus quer. Amém? Pode perguntar. Nós temos algumas inclinações, né, assim, da nossa personalidade e tudo. Por exemplo, se a pessoa tem uma vontade, gosta muito de viver só, de ficar só, isso pode influenciar na decisão do celibato, né? Pode. As inclinações. E assim, são inclinações e sinais também, né? De algumas coisas, entendeu? Só que estar só e viver só, nem sempre pode ser celibato, porque tem celibatário também que fica só rodeado de gente. E às vezes nem consegue ficar tanto sozinho. Entendeu? Hã? O Tiago é uma personalidade do povo, né? Então, assim, claro que Deus coloca traços em nós que caracterizam a nossa vocação, entendeu? Só que nós não podemos nos prender deles, porque também podem ser traços que nos levam a fugir. Ah, eu não gosto disso, então não quero. Não é o que eu gosto, é o que Deus quer, entendeu? Mas os traços nos ajudam sim a nos encontrarmos, né? Quem gosta de viver só pode ir para o Carmelo, ficar lá, né? Fechadinho, mosteiro, né? Amém? Vamos rezar? Vamos ficar de pé? Muitas coisas nós partilhamos desde ontem, né? Santidade, vocação, matrimônio, celibato, progredir no amor, o céu, né? Cidadãos do céu. Isso tudo é possível na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. É possível, desde que tenhamos um coração disponível. Esta é a palavra, disponibilidade para Deus fazer o que Ele quer na minha vida. É isso que Deus precisa. Deus precisa disso. A partir daí Ele faz o celibatário, Ele faz o casamento, Ele faz o santo, Ele nos dá a salvação. Disponibilidade. Feche os seus olhos um pouquinho. Conversa com Jesus, fala, Senhor, eu quero estar disponível. Quero estar aberto, pronto para fazer a tua vontade. Sim, Jesus. Mesmo com medos, mesmo com sonhos, com projetos que eu já tenho, eu quero hoje, Senhor, estar disponível para o que o Senhor quer. Quero dizer como Kiara, Senhor, se tu queres, eu quero. Então me ajuda a querer, Jesus. Assim como Carlos Acutis dizia, coloque em mim a vontade de ser santo. Fala agora, Senhor, coloque em mim a vontade de fazer a tua vontade. Coloque em mim, Senhor, a tua vontade, que eu tenha vontade dela, que eu tenha sede dela, que eu queira ela, Senhor. Eu quero a tua vontade, mas me ajuda a querer mais. Derrama sobre mim a tua graça, Senhor, para eu querer mais e mais e mais a tua vontade. Porque muitas das vezes o meu coração tem medo, meu coração é carente, meu coração é inseguro, meu coração se encanta com o mundo, com o pecado. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer.
porque só eu sozinho não vou dar conta. Só eu sozinho não vou dar conta. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a falar com Jesus: Senhor, se for o celibato, eu topo. Se for o casamento, eu topo. Eu quero a tua vontade, Senhor. E tudo aquilo, Jesus, que às vezes é barreira de me fazer até enxergar a tua vontade, tira de mim, Jesus. Tudo aquilo que às vezes ofusca os meus olhos, atrapalha os meus sentimentos, tira de mim, Senhor. Porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor. Quero te louvar. Você sabe, canta. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Abra os seus braços, canta. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Abre os seus braços assim um pouco, com seus olhos fechados, como alguém que quer ficar livre. Quero te Imagine que você está livre para dizer só para Deus que a sua vida é dele, só dele. Aonde quer que Ele te coloque, a sua vida é dele. Tua vitória em mim. Diga isso: ser todo teu. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Imagina o Senhor e canta para Ele. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Canta isso. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Com seus braços abertos assim, eu convido você a rezar com suas palavras, a dizer para o Senhor tudo isso que você cantou e a pedir que Ele coloque a consciência de que você nasceu para o céu, de que a sua vida vai muito além deste mundo, de que você é eterno, de que Deus te espera na eternidade. Sim, Senhor, dai-me a graça de ter consciência que eu nasci para te amar todos os dias, até a eternidade, Senhor. Que eu não possa me prender naquilo que passa, que as ilusões deste mundo, Senhor, não me prendam aqui, que eu viva com os meus pés aqui, mas que o meu coração, que o meu olhar esteja no eterno. Não quero tirar os meus olhos de ti, não quero tirar os meus olhos da eternidade, Senhor. Portanto, Jesus, assim como Jó, tudo seja para a tua glória. Quer me case, quer seja celibatário, quer viva a profissão X ou Y, tudo, Senhor, para te amar, pois tu és o centro, tu és o tudo, tu és o sentido da minha vida. Tu és, não vou mais tirar os meus olhos de ti.
da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E abraça você assim pra gente terminar. Diga para os que têm te prendido, diga para ele. É hora de você assumir quem você é. É belo a gente querer o que Deus quer, mas é preciso primeiro apresentar para ele a nossa verdade. A verdade de pessoas que não têm dado conta, que têm lutado. Apresenta para ele a tua verdade. Fala, Senhor, eis a minha verdade. Eis aqui, Jesus. Tu sabes quanto eu tenho medo. Tu sabes, Senhor, o quanto meu coração é confuso, o quanto o pecado às vezes me assombra. Tu sabes, Senhor. Por isso me ajuda. Peça o socorro de Deus diante dos seus medos, diante das fraquezas, diante das confusões, das tentações. Fala, me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu quero a tua ajuda, Deus. Eu quero o teu socorro. Eu quero, Senhor. Me ajuda. O meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Louva o Senhor. Fala, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou comigo nesse final de semana. Obrigado por tudo que vivemos, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque me escolheu. Obrigado, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém? Amém. Bom, então, aqui a gente encerra mais um Amor Fecundo, né? O terceiro módulo. Graças a Deus, né, Fernando? Graças a Deus, né? Bom, eu acho que não tem recado, porque não tem ninguém nem aqui para dar recado, porque quem tem que dar recado não está aqui, então não tem recado. Só queria mesmo agradecer a cada um, né, pela perseverança nesses 3 módulos. É um conteúdo muito caro para a comunidade, né? Nós não fizemos quase nada esse ano de evento, mas não deixamos de fazer o Amor